Salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Olha, meu povo, vamos falar sobre, confesso pra vocês, um sonho que eu tenho. E eu quero começar esse vídeo de maneira diferente. Eu quero mostrar dois lances de dois grandes times do Atlético e depois a gente repercute sobre esse sonho, beleza? Primeiro lance, Atlético e Fluminense 2019. De pé em pé, desde a defesa. Bola passando pelos principais jogadores do Atlético, valorizando a característica desses jogadores. Passe em profundidade do Bruno, jogo de profundidade do Rony. Lúcio pisa na área e faz o gol. Contra o São Caetano, um gol histórico. Também, novamente, de pé em pé. Beleza, minha rapaziada? Agora que vai entrar em looping. E eu quero dividir com vocês essa questão do meu sonho, porque é um sentimento que eu tenho, assim, há muitas temporadas. E é uma parada que não depende só de mim, né? Então fica muito complicado sonhar sozinho. Mas o que que eu sinto do Atlético desde 2019? Desde 2019. Sei que o Atlético teve bons momentos em 2021, sei que o Atlético teve bons momentos ali em 2022 também. Aí você teve 23, 24, mas soma desde a saída de 2019 para 2020. Também não vou personificar numa pessoa isso aqui que eu vou falar. O Atlético tem muito pouco jogo coletivo. O Atlético ele depende muito de individualidade. O Atlético depende muito de brilhos específicos. Se você for parar para pensar, nossos principais momentos nesse período foi quando o Nicão brilhou, foi quando o Vitor Roque brilhou, foi quando o Terence brilhou, foi quando o Fernandinho brilhou. Vocês entendem? Não tinha o envolvimento. Pareciam jogos quase que individuais. O Atlético ele rezava para um brilho individual acontecer. E quando você só tem a individualidade, que de forma nenhuma é um ponto negativo, muito pelo contrário, acho que o Atlético tem que estimular as individualidades do Atlético. Eu acho que esse Atlético atual tem boas individualidades, como é o caso do Zapelli, como é o caso do João, como é o caso do Isaac, como é o caso do Luiz Fernando. Mas não pode depender só disso. Não pode esperar que esses caras resolvam a qualquer momento, porque às vezes eles não vão estar no bom dia. Mas quando você tem um coletivo forte, primeiro de tudo, quando as suas principais individualidades se encontram, a tendência é que o jogo saia de maneira muito melhor. E além disso, quando você tem o coletivo, tem dia que a individualidade não funciona, mas o coletivo sim. Tem dia que a individualidade não fala mais alto e o coletivo sim. Então, por exemplo, o gol que a gente viu contra o Fluminense, que passou de pé em pé, não foi o melhor passe do Bruno, não foi a melhor jogada do Rony, não foi a melhor infiltração do Lúcio, mas elas vão se complementando, elas vão preenchendo lacunas. E é isso que eu gostaria de ver no Atlético de 2025. O Atlético estando na Série B ou não, esse ponto eu acho que é muito importante. E eu acho que a gente tá vendo em vários momentos esse Atlético já desde o início apresentar um jogo coletivo, e eu acho que isso passa muito pelo trabalho do Maurício Barbieri. Se você for para ver em vários momentos, o Atlético é de pé em pé. Pega o gol contra o Rio Branco, o gol do Lucas Diori. Pega a construção que o João Cruz perde contra o Azures. Olha contra o Operário quantas chances a gente criou de pé em pé. Então esse jogo coletivo que vem sendo desenvolvido a partir do campeonato estadual, para mim é a grande notícia de começo do ano. Para mim é a notícia mais empolgante de começo do ano. Porque era algo que o Atlético realmente não tinha. E a partir de agora eu acho que pode ter muito mais. Da mudança que a gente falou, por exemplo, de você ter João Cruz e Zapelli próximos. São jogadores que buscam associação, são jogadores que buscam estar conversando o tempo inteiro. Isso tem que partir da intenção dos jogadores, mas a intenção ela parte do técnico. Ter a bola, conversar, interagir. A gente viu em alguns momentos com o Wesley, a gente viu em alguns momentos com o Varini, a gente viu em alguns momentos com o Antônio. Mas foram trabalhos de muito curto prazo. Por isso que eu rezo todos os dias para que o Barbieri tenha tempo para trabalhar. Para que ele possa desenvolver o coletivo e, ao mesmo tempo, desenvolver as individualidades. Porque os dois não são opostos. Porque os dois não são excludentes.
Você tendo um bom coletivo, você tendo um Zapelli bem, você pode ter sei lá, um João bem. Você pode ter um Luiz bem. Quantas vezes Luiz e Zapelli não pararam para conversar, para interagir? Você tendo um Esquivel bem, ou um Léo Derek bem, você pode ter um Isaac melhor ainda, porque vai receber essa bola de maneira mais clara. Então, assim, eu sonho com isso diariamente. E acho que depende do campo, depende do trabalho do Barbieri, mas também depende da diretoria do clube. A diretoria do Atlético ela precisa ter consciência que um trabalho coletivo não se desenvolve no estalar de dedos. A gente pegou vários lances ali para mostrar para vocês. Se eu te perguntar qual é a peça mais importante dos gols, o finalizador? A jogada ela é construída lá de trás. Será que no processo do gol é o finalizador que é o mais importante? Acho que todo mundo tem uma importância significativa. Acho que todo mundo tem uma importância relevante no que foi construído, no que foi desenvolvido, no que foi elaborado. Quanto mais a gente trouxer a complexidade para o nosso jogo, melhor. A gente tem que acabar com essa ideia de o simples faz efeito. Não, o simples qualquer um joga. Eu não quero jogar o simples. O CRB joga o simples. O Amazonas joga o simples. O América Mineiro joga o simples. Eu quero ver o Atlético com um jogo mais complexo e mais difícil de marcar. Porque quando a gente fala do Atlético de 2025, a gente está falando de um Atlético que vai enfrentar muitas defesas fechadas. De um Atlético que vai precisar dos mecanismos ofensivos e esses mecanismos para você ultrapassar uma defesa que está fechadinha, 99,99% das vezes, a gente está falando de trocas de passe, de tabelas, de interação. Óbvio que num lance individual você pode driblar a zaga inteira do adversário para dentro do gol, como o Lucas Moura fez no clássico contra o Corinthians. Mas é muito mais fácil o Zapelli encontrar o Isaac em profundidade, o Isaac driblar e achar o Mastriani, do que o Zapelli pegar a bola e driblar todo mundo sozinho. Acho que a gente não tem que ter a cobrança. Um jogador precisa ser o diferencial. A gente espera que esse jogador precisa ser o diferencial, não. Trabalhos pobres de técnicos passaram pelo clube, plantaram essa sementinha na cabeça do torcedor, mas o torcedor do Atlético não necessariamente precisa se basear só nisso. Os melhores momentos do Atlético, até porque o Atlético não é um clube que contrata grandes estrelas, não foi a partir de individualidade, foi a partir de um coletivo que potencializava as individualidades. Então, espero que a sementinha seja plantada esse ano, para que em 2026 a gente possa colher, 2027 a gente possa colher. Ouso dizer, a gente só vai voltar a ter um Atlético competitivo, a gente só vai voltar a ter um Atlético brigando por títulos a partir do momento que a gente tiver esse lado coletivo mais forte. Enquanto isso não existir, e isso passa diretamente para dar um longo prazo para um treinador, puta, a gente vai sofrer muito. Mas vai sofrer muito. Valeu, meu povo? Tamo junto, é nóis.